Você sabe qual é o Hokage mais poderoso em Naruto? Hokage geralmente já é um cara ou uma mina bolada, a pessoa mais braba da vila. Então vale lembrar que todos os Hokages no geral são fortes. Afinal, eles precisam proteger a vila acima de tudo. Mas alguns são mais fortes do que outros. E hoje eu vou trazer o ranking definitivo pra vocês, do Hokage mais fraco ao mais forte. Salve, guys! Gui Félix aqui, tudo bom? Começando com o 9º lugar, o Hokage mais fraco foi Shikamaru Nara. O Shikamaru assumiu o cargo de Hokage após o Naruto desaparecer durante os eventos de Boruto. E não é nenhum segredo que ele sempre foi um dos personagens mais inteligentes da série. O seu brilhantismo estratégico e a sua capacidade de liderança foram vitais para Konoha em várias ocasiões. Desde a época de Naruto clássico, quando ele liderou a equipe de resgate do Sasuke, e até o seu papel fundamental como conselheiro de Naruto. No entanto, o Shikamaru nunca foi reconhecido pela sua força física ou incríveis habilidades de combate. O seu famoso jutsu, a técnica de imitação de sombras, é realmente formidável taticamente, mas ele não tem outros feitos de combate que eu possa colocar ele mais pra cima nessa lista, conforme a gente vai ver com outros personagens. Shikamaru é, em essência, um líder nato, um intelectual e um estrategista. A gente pode até colocar ele como se fosse o Batman de Konoha, e não um guerreiro que pode lutar pau a pau com os maiores vilões que a vila já enfrentou. Então, apesar do Shikamaru ter assumido ali o posto de Hokage naquele vácuo depois do desaparecimento de Naruto, a gente não pode considerar que ele seja tão poderoso quanto os Hokages que tiveram anteriormente. Mas ainda assim, o Shikamaru é um baita personagem. Mas uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que, diferente da maioria das pessoas em Konoha, da maioria esmagadora, o Shikamaru nunca teve nenhum tipo de preconceito contra o Naruto, seja em Naruto clássico, Naruto Shippuden ou até mesmo antes dos eventos da série. E isso porque ele nunca considerou qualquer tipo de preconceito com o Naruto pelo fato dele carregar um monstro dentro de si. Enquanto todo mundo rechaçava o Naruto, tratava o menino mal, o Shikamaru simplesmente cagava pra isso. Tudo bem que ele caga pra maioria das coisas, mas, cara, isso é um ponto no Shikamaru que eu carrego aqui no meu coração. Então, apesar dele ser o mais fraco dessa lista, ele tem um lugarzinho especial reservado aqui. Mas sabe quem também tá no meu coração? Você que já deixou o like e você que vai deixar o like agora. Assim como o Shikamaru não é o Hokage mais poderoso, eu não sou o youtuber mais famoso de Naruto, mas com a sua ajuda, a gente vai chegar lá e vai se tornar um grande canal. Então deixa o likezinho, pô, é de graça, me ajuda aí. Em 8º lugar, temos Danzo Shimura. Danzo foi, sem dúvidas, um dos Hokages mais controversos de Konoha e também um dos maiores safados de todos os animes. Ele foi nomeado temporariamente como o 6º Hokage depois da invasão de Pain, e logo em seguida perdeu o seu posto quando foi amassado, literalmente, por Sasuke Uchiha. O Danzo possuía um nível de poder impressionante, tá? Especialmente devido ao seu braço repleto de Sharingans e as células do Hashirama Senju, que ele usava para aumentar as suas habilidades. Alguns até podem dizer que, pô, mas o Danzo nem vai estar sentindo nessa luta, foi tão pouco tempo que ele ficou como Hokage, mas a gente precisa lembrar que, se duvidar, foi mais do que o próprio Minato, tá? Brincadeirinha. O Danzo tinha acesso ao Izanagi e de uma forma até roubada, porque ele tinha vários olhos no braço, então ele podia resetar várias vezes. E isso realmente é um poder muito roubado, ele acaba se tornando um personagem muito difícil de você abater, porque você vai lá, dá cabo dele, o desgraçado volta, aí você vai lá de novo e o desgraçado volta de novo, ou seja, ele é um pé no saco, né? Mas ainda assim, ainda tendo esses recursos, o Danzo não sobe muito nessa lista, porque, vamos falar a verdade, o taijutsu dele não é nada impressionante e ele confiava demais nas próprias ferramentas, não demonstrando tanta versatilidade assim. Então ele definitivamente não era um lutador tão poderoso quanto, por exemplo, um Hashirama, um Naruto ou até mesmo um Minato. Mas a gente também precisa dizer uma coisa, tá? Apesar dele depender muito daquele braço cheio de Sharingans, isso não é um demérito. Ah, mas não é dele, foi implantado. Tá, mas o Mangekyo Eterno do Sasuke também foi e ninguém fala disso, na verdade. Além disso, a sua abordagem implacável e o seu jeito traiçoeiro fez com que ele perdesse apoio popular. Ele era mais um político manipulador do que um verdadeiro guerreiro de espírito. É basicamente a maioria dos políticos brasileiros, viu? Eu tenho dúvidas, será que o Danzo não é um brasileiro, na verdade? Agora, em 7º lugar, Tsunade Senju.
Muita gente critica a Tsunade por conta daquela luta contra o Kabuto, onde ela realmente se saiu muito mal e foi até meio constrangedor, né? Mas tem um motivo pra isso e não é por falta de força. Naquele momento, a Tsunade estava passando por uma barra pesadíssima. Ela sofria de hemofobia, o famoso medo de sangue, que surgiu depois de ela perder o seu irmão, o Nawaki, e também o grande amor da sua vida, o Dankatou. E esse trauma era tão forte que a deixava travada em situações de combate. Só que no meio daquela luta, a Tsunade conseguiu superar esse medo, e bem no meio do pega pra capar, o que é algo realmente impressionante. E depois disso, ela começou a bater de frente com o Orochimaru, um dos Sanins lendários. E mesmo com o Orochimaru nerfado naquela época, ela mostrou que a sua força física é absurda. Outro momento importante foi na luta contra o Madara Uchiha, na quarta grande guerra ninja. E embora a galera fala que o Madara tava apenas brincando com os 5 Kages, não dá pra ignorar o fato de que a Tsunade foi uma das que conseguiu se destacar. Ela quebrou o Susanoo do Madara algumas vezes e pouquíssimos ninjas no mundo podem se gabar disso. O próprio Madara, em determinado momento, reconheceu o poder dela, especialmente a sua capacidade de regeneração, comparando-o até mesmo com o seu avô, Hashirama Senju. Além da sua força bruta, a Tsunade é a maior ninja médica que já existiu. Durante aquela invasão contra o Pain, ela invocou a lesma Katsuyo e curou uma infinidade de pessoas na aldeia. Esse é um feito que, cara, eu vou falar pra você, tá? Provavelmente nessa lista, nenhum outro Hokage teria conseguido fazer. E outra coisa, tá? Durante a reconstrução da vila, depois desses eventos do Pain, ela foi essencial, uma verdadeira líder. Porque a gente reconhece os verdadeiros líderes em momentos de crise, não nos momentos de glória. E a Tsunade, ela conseguiu colocar madeira sobre madeira, conseguiu reconstruir a vila e fazer as pessoas acreditarem no propósito para poder sair daquela situação complicada. Agora, o que pesa um pouco contra a Tsunade é que, ao contrário de outros Hokages nessa lista, ela não teve grandes batalhas ou feitos durante a obra. E se a gente parar pra pensar, a maioria dos combates que ela entrou, ela não venceu. Então, no final das contas, o que acaba se sobressaindo são suas habilidades médicas, que realmente é indiscutível, e até a sua liderança. Mas em termos de força, poder, que é o que a gente tá tratando aqui, realmente fica um pouco difícil subir mais ela aqui no ranking. Mas Tsunade merece respeito, viu? Tsunade merece respeito, uma baita líder. Agora, o número 6, o nosso queridíssimo Kakashi Hatake. E muita gente vai dizer, ah, mas o Kakashi ficou fraco depois de perder o Sharingan. Isso não é verdade, mas eu não discordo totalmente dessa ideia. Vamos ser sinceros, o Sharingan era uma grande vantagem pra ele sim. Mas a gente dizer que ele ficou mais fraco, sem um olho, é com certeza subestimar o Kakashi. Ele não virou Hokage à toa. Perder o Sharingan pra alguém como o Kakashi foi só mais uma oportunidade de crescer. O Sharingan drenava o chakra dele de uma maneira absurda. E sem ele, o Kakashi teve a chance de aprimorar o que já era um de seus maiores pontos fortes: a estratégia. Ele sempre foi um gênio em combate, e sem a dependência do Sharingan, ele precisou evoluir ainda mais. Sem falar que ele não ficou parado, né? Porque como ele não podia mais usar o Haikiri, já que ele não tinha o seu Sharingan, ele foi desenvolver uma nova técnica, que é o raio roxo. Isso mostra que o Kakashi é um cara que sempre arruma um jeito de se aprimorar. Bora lembrar que o Kakashi sempre foi um ninja absurdo. Ele se tornou Chunin com 6 anos, se tornou Jounin com 13 anos, foi um dos ninjas mais formidáveis da história da Anbu. E cara, isso desde moleque. O talento dele nunca foi só sobre Sharingan. E a gente viu que ao longo da série, ele também não deixou isso de lado, ele continuou numa evolução. Eu não tô falando que o Sharingan não é uma parada útil, tá? É realmente útil, a gente sabe disso, a gente viu, ele é o cara que copiou mais de 1000 jutsus. Então, realmente tinha um propósito. Mas o que eu quero dizer é que a verdadeira força do Kakashi tá aqui, ó. Um cara fraco jamais poderia se tornar Hokage. Vamos começar por aí, tá? Então se o Kakashi chegou lá e ainda conseguiu manter a vila naqueles tempos de paz, é porque o cara era brabo mesmo. Brabo mesmo. Gosto muito de você, Kakashinho, mas é o máximo que eu posso subir nessa lista, tá bom? Porque o número 5 é o Hiruzen Sarutobi. Hiruzen, conhecido como o Professor e até chamado de Deus Shinobi, sempre teve uma reputação de ser uma verdadeira lenda em Konoha.
Nos databooks dizem que ele conhecia todos os jutsus da Vila da Folha. E você aí esquecendo até o nome da namorada ou do namorado. Eu tô de olho, hein? Agora, quando se fala em transformações da natureza, manipulação de elementos, não tem como duvidar. O cara domina todos os 5. E a gente vê isso na prática durante a Quarta Grande Guerra Ninja, quando ele mandava ver usando diferentes estilos de jutsu de forma bem versátil. E claro, ele era um mestre no Jutsu Clone das Sombras, um dos truques mais conhecidos da vila. Essa técnica foi muito bem usada por ele durante a sua luta mais famosa e praticamente a única luta importante que vimos dele contra o Orochimaru. Agora vamos falar dessa luta. O Orochimaru, que sempre foi conhecido por ser um gênio perverso e maléfico, ele invocou simplesmente através do Edo Tensei o primeiro e o segundo Hokage. A gente tá falando de Tobirama Senju e Hashirama Senju. Ah, tudo bem, era um Edo Tensei mais fraco, eles estavam longe do potencial máximo de cada um deles. Mas, pô, ainda assim, você enfrentar sozinho os 2 primeiros Hokages e ainda o Orochimaru no campo de batalha, tendo uma idade avançada, é um feito extraordinário. Apesar da conclusão de toda essa história, que ele acaba se sacrificando, pô, ele segurou a onda demais contra o primeiro e o segundo. Ou seja, ele foi, tancou 3 contra 1, selou o Hashirama, selou o Tobirama e ainda selou os 2 braços do Orochimaru. Palma pro velho Hiruzen. E neste exato momento tem um Mequetrefe comentando: ai, mas o Kakashi era mais poderoso com os 2 Sharingans e o Susanoo perfeito. Realmente era. Mas a gente tem que levar em consideração que essa técnica especificamente não é algo que o Kakashi tinha à disposição dele. Não fazia parte do seu arsenal. O Sharingan foi implantado nele quando ele era uma criança. Ele conviveu com aquilo ao longo de toda a sua vida. Então, beleza. Aquilo é algo que a gente pode considerar uma versão do Kakashi. Agora, pô, os 2 olhos do Obito ali foi só uma saída de roteiro completamente duvidosa, por sinal, onde realmente coloca o Kakashi em um outro patamar. Ele estaria em uma posição acima nessa lista se a gente fosse considerar aquilo, mas aquilo foi um momento muito específico em uma situação muito específica, então eu não consigo trazer isso daqui pro meio do campo de batalha, tá? Definitivamente, não tem como, seria muita covardia. O velho tinha uma resistência, mano, impressionante. Ele lutou até a velhice, ele foi simplesmente o professor dos 3 Sanins lendários, sendo o Orochimaru, Jiraiya e a Tsunade. Ele realmente tem um currículo bem invejável, tá? O professor é brabo, nunca subestimem Hiruzen Sarutobi. Em resumo, o Hiruzen era uma lenda em vários aspectos e a gente pode decretar oficialmente que ele é o mais forte dos mais fracos Hokages, porque a partir de agora é só lenda. Isso é um baita feito, tá? Isso é um baita feito. E uma curiosidade rápida pra você que não sabia, o pai do Hiruzen Sarutobi chamava-se Sasuke. Pois é, isso vale de quê? De nada, mas é só pra você lembrar de deixar o like, não esquece, tá? Se você não deu ainda, vai, arrebenta o botão de like, ajuda eu. Bora. Agora vamos falar de Tobirama, o segundo Hokage, que é o 4º mais forte dessa lista. O cara basicamente criou metade dos jutsus que conhecemos no universo de Naruto. E só pra começar, ele foi o inventor do famigerado Edo Tensei, que, convenhamos, foi provavelmente o pior jutsu que ele já criou. Quer dizer, não por conta da técnica em si, porque ela é de fato muito absurda, mas porque ela deu um trabalhão danado pros nossos heróis. Toda vez que o Edo Tensei aparece, é porque algum vilão tá fazendo uma baguncinha. Além disso, o Tobirama foi o criador do Deus Voador do Trovão, ou Hirashi no Jutsu, aquela técnica de teletransporte que faz o Minato ser conhecido como o Relâmpago Amarelo. E não para por aí, ele também desenvolveu o Jutsu Clone das Sombras, que mais tarde o Naruto aperfeiçoou e o transformou na sua marca registrada. E também ele é muito famoso por ser um caçador de Uchiha, né? Ele tem um carinho especial por quem é Uchiha, tá bom? Se você não tem Uchiha no seu nome, pode ficar tranquilo, mas se você tem, se preocupe com o Tobirama. Tá certo que o Narutinho é infinitamente melhor no Kagebushin no Jutsu, e até a gente pode falar que o Minato aperfeiçoou o Hirashi no Jutsu também, mas pô, o cara tem que ter citado o nome dele na criação desse jutsu. Isso aí é fantástico, tá? É extraordinário. O cara é o pai dos jutsus. E pra quem não sabe, ele foi considerado o ninja mais rápido da sua época. Então esse feito que o Minato conseguiu alcançar depois, ele já tinha há muito tempo atrás. O que é um pouco duvidoso, porque eu particularmente duvido mesmo que ele seja mais rápido do que o Hashirama efetivamente, tá? Mas
tudo bem, vamos deixar isso aí. Vamos deixar esse fato aí, porque o Hashirama também é muito roubado, então vamos dar esse ponto pro Tobirama. Algumas pessoas, pra desmerecer o Tobirama, falam que ali durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o Madara meio que humilhou ele, o que não deixa de ser verdade. Mas, mano, vamos falar a verdade, era só um Edo Tensei. E o Madara tava num hack absurdo, pô. O cara baixou o código ali, colocou tudo, o negócio parecia GTA, mano. O cara ativou dinheiro infinito, jutsu infinito, poder... Mano, tava assim demais, tava demais. Então, a gente subjugar o Hashirama baseado em que ele foi humilhado pelo Madara, naquela fase que o Madara tava, não tem como. Isso aí não é um demérito pra ninguém, pô. Os nossos protagonistas foram humilhados pelo Madara. Então, isso não é um ponto. Agora, dito isso, o Tobirama era absurdamente incrível. Conhecido como um dos maiores, se não o maior manipulador de jutsus de água, o Tobirama conseguia fazer um dragão de água, conseguia fazer tormentas de água com apenas um selo de mão. E que, pra vocês terem uma noção, os Zabuza e o Kakashi precisaram fazer cerca de 40 selos de mão pra poder fazer um dragão de água. O cara fazia com um. Pra ele era muito natural. Era o Squirtle. O cara... Não tem como, o cara era muito apelão no estilo água. Tem uma coisa que segura o Tobirama pra mim nessa lista e não faz ele subir um pouco mais, tá? Ele foi derrotado pelos irmãos Ouro e Prata, mano. Vocês têm noção do que é isso? O Ginkaku e o Kinkaku? Pô, eu acho um pouco duvidoso e questionável dessa informação, mas... algumas pessoas podem até argumentar, porque eles foram engolidos pela Kurama, ali comeram pedaços dela, absorveram parte do chakra, então talvez conseguiram um upgrade muito grande e... deu pra bater de frente com o Tobirama, né? Até porque eles eram dois. Eu acho questionável. E ainda assim, querendo ou não, dê mérito pro Tobirama, pô. Irmãos Ouro e Prata. Para. Apesar de tudo isso, o Tobirama é definitivamente um dos ninjas mais imponentes, importantes e fantásticos. O criador, o pai dos jutsus. Bota assim, o pai dos jutsus é o Tobirama Senju. Então ele merece um lugar especial nessa lista. E dele pro anterior tem um abismo muito grande. Ele é realmente um deus shinobi. Pra mim, ele é um deus shinobi. Travei, Tobirama deu Shinobi. Em terceiro lugar, com a medalha de bronze nessa lista, vai para Minato Namikaze. Conhecido como Relâmpago Amarelo de Konoha, é frequentemente considerado o shinobi mais rápido da sua época e um dos mais habilidosos de todos os tempos. A velocidade dele é absurda, mas não é só isso que faz ele um ninja tão poderoso. Ele é o criador do Rasengan, um jutsu extremamente forte e que dispensa selos de mão e pode ser usado em um conjunto com o Deus Voador do Trovão, a técnica de teletransporte que ele domina como ninguém. Exatamente, como ninguém. Se compararmos com o Tobirama, que criou o Deus Voador do Trovão, é um consenso. O Minato aprimorou e usou essa técnica de uma maneira muito mais eficiente e criativa. Ele conseguiu fazer o que o Tobirama não fez com a mesma habilidade, tornando a técnica praticamente a sua marca registrada. Ninguém se lembra do Tobirama quando a gente fala sobre o Deus Voador do Trovão, é óbvio. Cara, uma coisa a gente precisa deixar muito claro. O Minato é o maior gênio que já nasceu e viveu em Konoha. E eu acho que isso não é nem discutível. O talento natural dele é um negócio assim fantástico. Ele conseguia fazer uma mescla, ele tinha uma capacidade de ser inteligente, habilidoso, estratégico, tudo ao mesmo tempo. Ele tinha um raciocínio lógico que, meu, dava inveja em muitos. As maiores notas, os maiores feitos. O Minato tem um histórico em Konoha que, cara, deixa qualquer outro Hokage nessa lista com inveja. Eu não tô brincando, assim, o Minato ele é realmente um gênio na obra, um gênio. Não é à toa que ele também é um dos favoritos, né? Ele ganhou o próprio one shot. Nenhum outro ali teve um one shot, só o Minato. Então, vamos deixar isso aqui registrado. Agora, um ponto que a gente precisa também destacar é que o Minato criou uma técnica, que é o Rasengan, uma das técnicas mais famosas e poderosas da obra, a principal habilidade do nosso protagonista, e ele conseguia combinar o Rasengan com a sua velocidade de uma forma muito impressionante. Você sabia que um dos motivos para ele criar o Rasengan é que ele não queria perder tempo fazendo selos de mão? Pois é, ele só ia lá, manipulava a natureza e atacava o oponente, deixando ele ainda mais versátil. O Minato é um cara, que eu fico maluco. A gente poderia passar um vídeo de 20 minutos só falando de feitos fantásticos criados pelo Minato. Vamos lembrar que o Haikage era considerado o homem mais rápido do mundo, o Minato deixou ele pra trás. São feitos e feitos e feitos, o Minato é fantástico, é o terceiro lugar dessa lista. Porque os próximos, gente, é que assim, os próximos não dá, né? Os próximos não dá, mas o Minato é fantástico. Porra, eu adoro. Falei o nome dele o que umas 15 vezes já, só aqui. Porque não tem como mesmo, assim, eu adoro o Minato. Número 2.
Hashirama Senju. Hashirama, conhecido como o Deus Shinobi, é uma lenda no universo de Naruto. Ele não foi só o primeiro Hokage fundador de Konoha, mas também o ninja que estabeleceu a paz entre os clãs, algo inimaginável na sua época. O cara era simplesmente um monstro em termos de poder. Ele dominava o Mokuton, que é o estilo madeira, uma das Kekkei mais raras e poderosas que já existiram. E ele podia usar isso para criar florestas inteiras, aprisionar bijus e até mesmo invocar aquela estátua colossal de 1000 braços que varria campos de batalha, como se fosse um brinquedo. O nível de chakra dele era tão insano, que mesmo depois da sua morte, as células do Hashirama eram usadas como se fossem fonte suprema de poder. Todo mundo queria um pedaço delas. Cara, é absurdo. A habilidade de regeneração dele era outro nível de absurdo. O Hashirama conseguia se curar de ferimentos sem nem precisar fazer selos de mão, algo que nenhum outro personagem na série mostrou ser capaz de fazer com tanta eficiência. E claro, o seu poder físico era igualmente impressionante. Ele conseguiu enfrentar o Madara Uchiha, que estava com o poder da Kurama, a raposa de 9 caudas, envolta num Susanoo, e ainda assim derrotá-lo. O Madara não era qualquer um, pô. Ele era o rival eterno do Hashirama, e essa rivalidade gerou algumas das batalhas mais épicas da história do universo ninja. O Hashirama basicamente tratava a Kurama como um cachorrinho de estimação, usando seu estilo madeira para suprimir o chakra da Biju e controlar as suas ações com facilidade. Muita gente se refere ao Hashirama como Deus Shinobi, baseado na sua força bruta, seu poder latente. E realmente é avassalador, mas não é só isso, também a sua liderança. O Hashirama, ele era um líder gigantesco e muito visionário. Ele foi o primeiro a perceber que aquele ciclo de ódio entre os clãs precisava acabar. Então ele foi lá e conseguiu dar um fim naquilo. Ele lutou não só usando a sua força, mas também a sua força de vontade. Ele criou o sistema de vilas escondidas e deu um propósito pro nome, pra palavra Hokage, moldando completamente o mundo ninja que a gente conhece hoje. A paz que ele tanto queria e parecia inalcançável, ele alcançou de certa forma. Era a base, ele construiu a base para aquilo. Ele sabia que aquilo não duraria para sempre, mas ele já tinha feito a base para que algum dia alguém pudesse vir e lapidar todo o resto e construir aquela fortaleza, a fortaleza da fé nas outras pessoas. Agora, se a gente for comparar o Hashirama com os outros Hokages dessa lista, pô, é meio óbvio que ele tá nessa posição. Eu não diria que ele é o segundo mais forte, eu digo que ele é o primeiro e meio. Ele é 1,5 mais forte. Porque, cara, vamos lá, se a gente for comparar com o Hiruzen, que também foi conhecido como o Deus Shinobi, esse título de Deus Shinobi veio em alusão ao próprio Hashirama. Então, na verdade, foi um mérito do Hiruzen ser comparado com o Hashirama. E se a gente for comparar ele com o Tobirama, que foi um dos melhores líderes e um dos caras que mais tinham conhecimento em jutsu em si, pô, o Hashirama, ele tinha um sistema de cura absurdo. Ele dominava a Kekkei mais desejada da obra. Pra você ter uma ideia, houveram vários experimentos pra poder simular o que foi o Mokuton. Então não tem como a gente comparar o Hashirama com os anteriores. O poder dele era tão incomensurável que até nos dias de hoje, nos dias atuais, em Boruto, é citado alguma coisa do Hashirama. Seja a sua liderança ou até mesmo as células do Hashirama, o Mokuton que é desejado por todos. Então, mano, não é qualquer coisa. A gente tá falando de realmente um cara que ele foi referência não só pra Konoha, mas pra todo o mundo ninja. Mas um feito fantástico do Hashirama foi simplesmente ter capturado várias feras bijus com a sua própria força bruta. Você tem noção do que é uma fera biju, uma fera de cauda? É extremamente poderosa. Ele vai lá, reuniu várias delas e a dividiu pelo mundo pra poder criar esse equilíbrio. Mano, o cara era monstruoso, fantástico. Agora a gente precisa falar do primeiro lugar e, cara, definitivamente, ele mereceu estar aqui. Não é só porque é o nome do anime, não. O protagonista, na verdade, é porque ele se dedicou e mostrou que é possível chegar lá. Naruto Uzumaki, quando atinge o modo sábio dos 6 caminhos, praticamente chega a um nível de força que nenhum outro Hokage jamais alcançou. Ele enfrentou o Madara Jinchuriki, ou Jubidara, que tava com o poder da 10 caudas. E isso já é uma façanha
meu, incomensurável. Mas calma que também muita gente acha que o Naruto poderia derrotar o Madara Hikudou sozinho, e isso não é verdade, tá? Ele precisou da ajuda do Sasuke e dos outros ninjas no campo de batalha, mas ainda assim, o poder dele é simplesmente absurdo. Se a gente comparar com Hashirama, por exemplo, o Naruto com o modo sábio dos 6 caminhos é muito mais forte, e não tem como discutir isso. Não adianta você colocar aqui na mesa, comentar, ficar nervoso, porque é um fato. Gente, o Naruto tá em um nível completamente diferente dessa lista. Você não tá entendendo. Ele realmente passou todos os que a gente citou e não foi por pouco, porque ele é o ninja mais rápido dessa lista. E por mais que o nosso queridinho Minato seja conhecido como o ninja mais rápido, o Naruto superou a velocidade dele não com técnica de teletransporte, mas em velocidade pura e simples com o chakra da Kurama. O Naruto também tem a força bruta mais elevada dessa lista, com toda a certeza, o controle de chakra do Kurama, que ninguém conseguiu chegar nem perto do que ele teve, e o controle de chakra próprio, sem contar que ele é um Uzumaki, as reservas dele aqui já são completamente absurdas. E se a gente considerar que ele tem tudo isso, e mais o modo Hikudou, cara, pô, ele é simplesmente um monstro. Tem alguns momentos em Boruto que deixam um pouco inconsistente esses poderes de Naruto, eu admito, realmente, tá? Por exemplo, ele enfrentou lá o Shin Uchiha, que nem é grande coisa, pô, personagem fraquíssimo. E o Naruto parecia que os ataques dele não eram tão efetivos assim, né? A gente imaginaria que o Naruto fosse varrer aquele campo de batalha ali como se fosse nada pra ele. E não acontece. E até outros momentos mais pra frente, quando ele vai lutar, ele não demonstra um poder tão avassalador como a gente viu na Quarta Grande Guerra Ninja. Mas eu acho que também é uma questão do Naruto estar se controlando de alguma maneira, tá? E quando a gente vê ele se soltando completamente e queimando a sua forma auge máxima, o talo mesmo, que é o modo Baryon, a gente vê que o Naruto novamente escala um nível completamente novo. Então, realmente tem algumas coisas meio inconsistentes ali, mas também vale lembrar que ele já nem era mais protagonista. O protagonista era o Boruto e ele foi forçadamente nerfado na obra pra história poder seguir, pô. Porque se ele tivesse vivo lá, era basicamente a gente imaginar se o Hashirama continuasse vivo, a gente não teria os eventos que a gente teve. Então, ele foi nerfado, mas isso não significa que ele tá mais fraco, tá? Só que ele não é mais o protagonista, então ele é meio deixado de escanteio. Só que a gente sempre vê, quando a parada fica feia, quando vai enfrentar algum Otsutsuki muito poderoso, quem resolve a situação, no final das contas, é o Narutinho. Narutinho e o Sasuke, mas Narutinho. Então, não tem o que discutir. Vale destacar que o Naruto também é um excelente líder, tá? Não, mas ele não é tão estratégico quanto o Shikamaru ou não sei o que das quantas. Mano, vamos lá. O Naruto, ele tem uma parada na liderança que é muito natural, que é a do coração. Ele consegue atingir o coração das pessoas, ele consegue motivar as pessoas a lutarem por um propósito, e isso só um grande líder, tá? Um verdadeiro líder consegue fazer. E por mais que ele não seja o cara mais estratégico do mundo, ele é inteligente o suficiente para saber que ele realmente não é. Então ele coloca como seu conselheiro simplesmente Shikamaru, que é dessa lista inteira o cara mais estratégico talvez. Ou seja, o Naruto, ele é um líder nato, ele é um cara extremamente poderoso, ele é superior em todos os quesitos que a gente for colocar nessa lista. Naruto Uzumaki é definitivamente o Hokage mais poderoso da história. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse aqui então, porque esse aqui tá bom, tá? Aqui eu falo pra vocês das bijus, os poderes especiais de cada uma. Clica lá e não se esquece, deixa o like também. Valeu, família. Fui.